Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Hoje a gente entra num mundo meio doido, onde existe uma criatura bem misteriosa que tá aí desde que a humanidade é a humanidade. Ela não é imortal, mas sempre que morre, renasce com uma forma nova. E o mais bizarro, ela lembra de tudo das vidas passadas. Já viveu como um monte de coisa diferente. Já foi um peixe nadando lá no fundo do oceano, uma águia voando lá no alto, uma formiguinha ralando numa colônia, e até um dinossauro grandão mandando em tudo nas terras antigas. Mesmo com o mundo mudando ao longo do tempo, essa criatura sempre deu um jeito de continuar viva. Ela sobreviveu até aquela extinção em massa que acabou com todos os dinossauros. Essa criatura tá presa num ciclo sem fim de morrer e voltar, e já passou por tudo quanto é tipo de vida. Mas tem uma coisa que ela odeia mais do que tudo, em todas as suas existências: os humanos. Para ela, a natureza tem uma regra simples: o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. Se ela é comida por um predador mais forte, beleza, é o ciclo natural. Mas os humanos são diferentes, eles não matam só para sobreviver. Matam por diversão, por ganância, por prazer. E isso faz deles as criaturas mais nojentas que ela já encontrou. Mesmo odiando tantos humanos, ela nunca conseguiu vencer eles. Os humanos sempre estão com as armas mais modernas, sempre se superando. Essa é a força deles. Estão no topo da cadeia alimentar. A cada vida nova, o ódio da criatura por eles só cresce. Ela não tem como lutar, vive querendo vingança, mas continua morrendo pelas mãos deles. Numa das suas vidas mais recentes, ela voltou como um elefante, viveu sua vida ali de boa. Até que, de novo, os humanos tiraram isso dela. E aí veio aquela dor horrível da reencarnação. Mais uma vez. Ela já sofreu várias mortes doloridas, mas essa foi diferente. O corpo dela parecia que estava sendo rasgado em 1000 pedaços. Mas pelo que ela aprendeu nessas vidas todas, quanto mais dor sente na morte, mais poderosa ela volta depois. E quando a dor bate no limite, ela se pergunta o que vai ser agora. Que forma vai ter? Quando abre os olhos, surpresa. Ela renasceu de novo. Só que dessa vez, veio como algo que ela sempre odiou. Um humano. A mãe dela dá o nome de Li Jun. É a primeira vez, em milhares de anos, que ela ganha um nome logo ao nascer. E começa a reparar nas coisas bizarras dos humanos. Mesmo sendo da mesma espécie, vivem se dividindo em nacionalidade, cor, um monte de outras coisas. Eles dão nome pra tudo e criam significado pra tudo também. Quando Juni nasceu, não chorou. Toda vez que a mãe tentava falar com ele, ele só reagia, mas nunca falava uma palavra. Isso deixou ela preocupada. Levou ele no médico para ver o que estava acontecendo, mas os exames não mostraram nada de errado. Juni estava com a saúde perfeita. Só que como ele não falava nem mostrava emoção, o médico sugeriu levar ele num psicólogo. A mãe dele ficou furiosa com isso. Achou que o médico estava chamando o filho dela de doente. Para ela, Juni era a coisa mais importante do mundo. E não queria acreditar que tinha algo errado com ele. O nome da mãe é Yang. Do ponto de vista do Juni, ela é ignorante, teimosa e não teve uma vida fácil. Perdeu a família na guerra quando era nova. E depois perdeu o marido do mesmo jeito. O mundo para ela sempre foi cruel e cheio de sofrimento. Mesmo assim, ela tem um filho para cuidar. Faz de tudo para criar o Juni do jeito certo. Vive carregando ele nas costas enquanto vende legumes na feira. Uma vez ouviu falar que dizer coisas boas para um bebê ajuda ele a virar uma pessoa do bem. Mesmo sem o Juni responder nada, ela sempre sorri pra ele e fala que ama ele. Juni não entende bem o que essas palavras significam, mas sente um calor diferente nelas. Juni já viveu um monte de vidas e sempre odiou os humanos, mas depois de passar tanto tempo com a Yang, começa a perceber uma coisa estranha. Ele não odeia ela. Ainda não entende totalmente esse amor que ela demonstra, mas as atitudes dela fazem ele sentir algo diferente, algo que nunca sentiu antes. E aí começam a se perguntar se essa vida vai ser diferente das outras. Longe da casa do Juni, uma coisa inesperada acontece. Uma noite, um grupo de gente está correndo atrás de um criminoso, quando do nada vem o Juni lá no alto de um poste gigante. Ficam sem entender nada. Como que um moleque tão pequeno conseguiu subir tão alto? Mas o que acontece depois deixa eles ainda mais surpresos. Juni estava testando os poderes dele e achou a hora perfeita para usar. Decide usar essas habilidades contra os criminosos. Na cabeça dele, esses caras são vilões, então ele nem pensa duas vezes. Pensa em sapos e do nada, ganha as habilidades deles. Ele pula do poste sem nem pensar duas vezes. E todo mundo fica em choque. Não fala nada, só age. Se move rápido que nem um guepardo e tem a força de um dinossauro. Derruba um dos criminosos num piscar de olhos. E é nesse momento que ele percebe algo importante nessa nova vida. Ele é diferente. Renasceu com a força de todas as criaturas que já foi. Não sabe por que tem esse poder, mas tem uma certeza.
Essa vai ser a última vida dele. E saber disso dá uma certa paz. Finalmente vai poder morrer de vez. Quem tá assistindo a cena não acredita. Um moleque matar alguém com um soco só? Isso simplesmente não faz sentido. Um dos detetives, sem conseguir manter a calma, parte pra cima do June na hora. Dá um soco com tudo. E o June vê chegando, mas nem tenta desviar. Deixa o golpe acertar em cheio. A porrada é forte e derruba ele no chão. A dor se espalha pelo corpo, mas em vez de ficar bravo, ele fica curioso. Aquela dor mostra algo novo. Se ele não se concentrar, é igual a qualquer humano. Sem foco não tem poder nenhum. Sabendo disso agora, ele se prepara. Sabe que o detetive vai atacar de novo. Então se concentra na resistência de uma tartaruga. O detetive acerta mais um soco, mas dessa vez não faz nem cócegas. June nem se mexe. O detetive fica confuso, mas nem dá tempo de reagir. June ataca com a força de um chimpanzé. Segura o braço do cara e torce. O osso desloca na hora, mas ele não para por aí. Com toda a força, agarra o pescoço do detetive. Se apertar mais um pouco, o cara morre. Mas aí, do nada, um tiro quebra o silêncio. June sente uma dor aguda. Olha pra baixo e vê sangue. Levou um tiro. Nem teve chance de reagir, nem de se defender. A visão começa a se escurecer. O corpo vai ficando mole e ele desaba no chão. O criminoso entra em pânico, achando que matou alguém, e foge correndo sem nem olhar pra trás. Os detetives ficam parados, sem saber o que fazer. No fim vão embora e deixam o June ali, largado no chão. Quando o dia começa a clarear, ele continua ali, imóvel. Não tem ninguém por perto. O ferimento é sério. A bala atravessou os órgãos. Talvez ele morra ali mesmo. Mas aí acontece uma parada estranha. O corpo dele começa a se curar sozinho. O machucado fecha por conta própria. Ele se regenera inteiro. É o instinto de uma água-viva. Uma criatura que consegue se recuperar de ferimentos. Milagrosamente June tá vivo, mas ele não fica feliz com isso. Levanta devagar. O poder dele é muito mais do que ele imaginava. Ainda é só uma criança, mas já é mais forte que qualquer humano. Mesmo assim, tá se sentindo vazio. A própria até existência dele parece sem sentido. Enquanto encara o horizonte, escuta alguém chamando seu nome. É a mãe dele. Yang-Xiu tá procurando por ele. E dá pra ouvir a preocupação na voz dela. June escuta, mas não se mexe. Não sente nada com a preocupação da mãe. Fica se perguntando se não deveria simplesmente ir embora. Agora ele é bem mais que um moleque humano qualquer. Dá pra viver sozinho, sem depender de ninguém. Podia sumir e viver por conta própria. Mas aí vem uma enxurrada de lembranças. Lembra das mãos carinhosas da mãe, do sorriso dela, de como ela sempre dizia que amava ele. Lembra das lágrimas dela quando não conseguia encontrar ele. E de repente sente algo novo. Não consegue ir embora, não consegue largar ela. Passam 4 dias desde que June levou o tiro. E ele tá vagando pela floresta esse tempo todo. Tá mais fraco do que nunca. O corpo dele desaba no chão. Fica se perguntando o que tá acontecendo. Será que foi algo que ele comeu? Achava que humanos podiam comer qualquer coisa. Ele tinha comido pássaros, cobras, coelhos, mas agora sente como se estivesse morrendo. E não liga, não tem arrependimento. Se for o fim, que seja. Nesse momento, ouve passos. Alguém tá correndo na direção dele. É a mãe dele. Yang-Xiu vê o filho caído no chão e corre desesperada. Abraça ele com força. Começa a chorar. O calor do abraço dela envolve ele por completo. Pela primeira vez desde que nasceu, June sente algo lá no fundo. Um sentimento que ele nunca tinha sentido antes. Um negócio quente e reconfortante. Sem nem pensar, ele fala. Diz pra mãe que ama ela. As mesmas palavras que ela dizia pra ele todos os dias com um sorriso no rosto. Yang-Xiu desaba de vez. Ouvir aquilo do June faz ela chorar ainda mais. Aperta ele nos braços e chora por um tempão. E enquanto o sol se põe e o céu fica mais bonito do que nunca, June pensa que talvez seja bom ficar assim só mais um pouquinho. Ele decide que vai ficar com a mãe só até conseguir se virar sozinho. Vai usar esse tempo para aprender como os humanos vivem. A cena então muda para a delegacia. O criminoso que atirou no June foi pego e, desesperado para se salvar, tenta contar para os policiais o que viu. Diz que tinha uma criança com uma força absurda, que chegou a dar um tiro nela e que viu ela morrer. Só que as coisas não saem do jeito que ele queria. Um dos detetives, aquele mesmo que lutou com o June, trai ele. Em vez de escutar, o detetive diz que aquilo tudo é só besteira. Convence todo mundo de que o cara tá inventando história pra escapar da prisão. Ninguém acredita. E por causa disso, ninguém fica sabendo dos poderes do June. Enquanto isso, a vida do June segue como se nada tivesse acontecido naquela noite. A mãe dele agora segura firme a mão dele toda vez que saem. E toda vez que ela sorri, ele sente um calor estranho no peito. Um tipo de carinho que nunca tinha sentido antes. Yang-Xiu faz de tudo pra proteger Coel Filho. Quando aparecem uns valentões querendo zoar o June, ela já ameaça bater neles. Se os vizinhos começam a fofocar, ela vai tirar satisfação na hora. E se tentam roubar o lugar dela na feira, ela compra a briga sem pensar 2 vezes. Seja o que for, ela tá sempre lá.
lutando pelo filho. June observa tudo. Vê como ela batalha, como nunca abaixa a cabeça, dia após dia. Vê que ela encara o mundo todo por ele. Com o tempo, June vai se acostumando com a vida humana. O corpo dele se adapta e ele começa a entender melhor como os humanos funcionam. Começa a sentir que talvez tenha um lugar ali. Um dia, ele pergunta pra mãe por que ela luta tanto. Young olha pra ele e responde, simples. Ela luta pra proteger ele, e aí bate uma dor lá dentro. Ele percebe que vai ter que ir embora, mas não quer. Queria poder ficar com ela pra sempre. Só que sabe a verdade, ele não é um humano comum. A existência dele é diferente demais. E ficar com ela pode colocar ela em perigo. Se alguém descobrir o que ele realmente é, o pior pode acontecer. E é aí que o pior acontece. A única pessoa que sabe do segredo do June reaparece. Aquele detetive que lutou com ele anos atrás não esqueceu. Ficou esperando esse tempo todo para encontrar o June de novo. Na cabeça do June, só os mais fortes sobrevivem. Os fracos sempre caem. Nenhuma criatura escapa disso, nenhuma vida foge desse ciclo sem fim. Para ele, essa é a ordem natural das coisas. Mas tem umas mortes que ele simplesmente não aceita. Tem bicho que morre só para o humano ficar quentinho no inverno, ou fresquinho no verão. Outros são mortos para virar invenção nova. Tem os que viram bolsa de couro para guardar dinheiro. Tem os que são mortos só para virar troféu. E tem os que morrem só para diversão dos outros. Já se passaram 12 anos desde que o June começou essa nova vida. Ele aprendeu a viver entre os humanos. Nesse tempo, o bairro dele mudou demais. As ruas foram reformadas, os prédios cresceram e fábricas começaram a brotar perto do rio. Mas nem toda mudança é boa. Young Shil ficou doente. Um dia, June entra em casa e vê ela deitada na cama. Lembra de quando ela comeu peixe e que ele se recusou a encostar. Era ali que ele devia ter parado ela. Devia ter avisado. Mas ficou calado. Agora, cuida dela enquanto ela luta contra a doença. Um dia, ele tá saindo de casa e Young pergunta com a voz fraca se ele tá indo pra escola. June mente e diz que sim, mas na real tá indo vender maçã na feira. Sentado na barraca, ele observa a cidade ao redor. Vê como os humanos destruíram a terra por comodidade. Mas esse progresso deles acaba virando inimigo também. E ele se pergunta por que a mãe dele tem que sofrer por isso. E aí começa a tragédia de verdade. Do nada, aparece alguém que ele nunca esperava ver de novo. Um homem se aproxima da barraca e pergunta o preço das maçãs. Sorri e comenta que parecem deliciosas. June reconhece na hora. É o detetive. Ele sabe que cada humano é diferente, mas também sabe que criaram leis para controlar essas diferenças e manter a ordem. E no passado, June quebrou uma dessas leis. A que nunca pode ser quebrada. Ele matou um humano. O detetive vinha observando ele de longe. Pensou em aparecer antes, mas preferiu esperar. Queria ver como o monstro cresce. Agora, ele quer saber por que o June finge ser humano. June fica em silêncio, e o detetive já esperava isso. Aí o caos começa. O detetive acusa June de ser um espião e manda prender ele. June fecha os olhos e deixa colocarem as algemas. Mesmo sem reagir, o detetive empurra ele num canto e diz: se ele é mesmo um espião, então a mãe dele pode ser também. Ele dá um sorriso cínico e solta que já mandou gente investigar a mãe do June, já que ela é fraca e tá doente. Fica se perguntando se ela vai aguentar o interrogatório pesado. Quando ouve isso, June perde o controle total. A única razão dele ainda estar vivendo como humano é por causa da mãe. Ela é o que mantém ele preso nessa vida. No momento em que ela corre perigo, nada mais importa. Na frente de todo mundo, chocado, June quebra as algemas com facilidade e sai correndo numa velocidade absurda. Ele precisa proteger a mãe, e era exatamente isso que o detetive queria. Os outros policiais estão horrorizados com o que acabaram de ver. O detetive vira para eles e pergunta se agora conseguem enxergar a verdade. Diz que o June é um monstro. Acusou um garoto de 12 anos de ser espião só para conseguir o que queria. Forçou o June a mostrar quem ele realmente é. E agora tá feliz da vida com isso. Finalmente, a caçada dele pode começar. Mas o detetive cometeu um erro gigante. Ainda vê o June só como um monstro perigoso, mas que dá pra controlar. O que ele não entende é que tá enfrentando uma criatura muito além da compreensão, um ser capaz de apagar a humanidade inteira da existência. June corre de volta pra casa, desesperado pra chegar antes dos policiais, mas já é tarde. Quando chega, Young abre a porta e vê o filho cercado por um grupo de estranhos, prontos pra levar ele. Mesmo fraca e doente, ela não pensa duas vezes antes de lutar por ele. Grita pelos vizinhos, implora por ajuda para proteger o June. Só que o detetive já envenenou a cabeça dos colegas dizendo que Young também é espiã. Por causa dessa mentira, eles agem sem piedade. Young se recusa a deixar levarem o filho sem brigar. Luta com tudo o que tem, mas eles a atacam. Ela cai no chão, sem forças, machucada. June sente um arrepio tomar conta do corpo inteiro. A raiva sobe com tudo, queima ele de dentro para fora. O fio que ainda segurava a sanidade dele se rompe.
A fúria toma conta. Em poucos segundos, June se move com uma velocidade e força que nenhum humano conseguiria. Os detetives não têm a menor chance. Um por um caem diante de um garoto de 12 anos. Nem tem tempo de entender o que aconteceu. Quando tudo acaba, June tá ali no meio do caos. As mãos sujas de sangue, o coração disparado. Quando vira pra mãe, o medo bate. Medo de que ela olhe pra ele como todo mundo olha. Medo de que veja um monstro. Mas ele fez o que precisava. Protegeu ela, mesmo que tenha feito algo imperdoável. O detetive chega e vê a cena horrível. Os colegas dele estão mortos no chão. Ele olha para os poucos que sobraram e repete o que sempre disse. June é um monstro. E avisa para não baixarem a guarda só porque ele parece uma criança. Se fizerem isso, vão acabar igual aos outros. Young-Shil, mesmo quase sem conseguir ficar em pé, dá um passo à frente. Se coloca na frente do June, assume a culpa por tudo, diz que foi ela quem matou os detetives. Isso vindo de alguém que mal tem força para se alimentar sozinha. Esse amor dela, sem condições, sem limites, corta o coração do June como nunca antes. A dor é tão forte que ele chora. Pela primeira vez, em toda a sua existência longa e solitária, ele chora. As lágrimas descem sem parar, enquanto ele tenta entender por que ela fez tudo isso por ele. Se tortura com 1000 perguntas, sem conseguir entender a profundidade desse amor. O coração dele pesa com emoções que nunca tinha sentido. Na frente dele, Young virou a coisa mais preciosa que ele já teve nessa vida sem fim. Mas apesar de tudo, a vida dela agora tá por um fio. O detetive, completamente cego pelas próprias crenças, dá uma ordem cruel. Manda os homens dele apontarem as armas pra mãe do June. June não pode deixar isso acontecer. Sem pensar 2 vezes, ele se joga na frente da Young pra proteger ela. Sabe que não é um humano comum, tem uma força absurda e vai usar cada pedaço dela pra proteger quem ama. Quando os tiros começam a voar, ele invoca a habilidade de um tatu. O corpo dele vira um escudo impenetrável, bloqueando todas as balas sem esforço. Os policiais ficam em choque, não acreditam no que estão vendo. O medo só deixa eles mais desesperados. Continuam atirando feito loucos, querendo acabar com os dois de qualquer jeito. June não sai do lugar. Aguenta tudo, firme. O corpo dele já tá coberto de hematomas e sangue. Mas ele não cai. Não deixa que ninguém encoste na Young. Só que vendo ele sofrer daquele jeito, ela não aguenta mais. O coração dela aperta com a cena do filho se sacrificando além do limite só pra proteger ela. Ela sabe que pra alguém como ela, a morte é só uma questão de tempo. Nessa situação, não tem jeito. Ela não vai sobreviver. Com o restinho de força que ainda tem, Young toma sua decisão final. Se sacrifica pelo June, dá um passo à frente e se coloca na frente dele, recebendo todos os tiros que eram pra acertar o filho. O corpo dela treme e logo depois cai ao lado dele. A vida vai sumindo dos olhos dela, mas naquele instante, o poder do June permite que ele se conecte com ela por um breve momento. Nos últimos segundos, ela conforta ele. June, destruído pela dor, diz que não vê mais sentido em continuar vivendo. Passou incontáveis vidas querendo morrer, e agora, mais do que nunca, deseja isso. Ele só quer ir atrás dela, e estar com ela de novo o mais rápido possível. Mas com o último suspiro, Young faz ele prometer uma coisa. Não importa o que aconteça, nem o que ele faça, ele tem que viver. Esse é o último desejo dela. Depois da morte da mãe, June sente que não tem como continuar vivendo entre humanos. Ele só traz caos para esse mundo. Na cabeça dele, só existem 2 opções. Ou vai ser morto, ou vai ter que matar para sobreviver. Só que ele não esquece o que a mãe pediu. E para honrar isso, toma uma decisão. Vai apagar a existência humana da Terra, acabar com tudo, para garantir que mais ninguém sofra como ele sofreu. Mas não quer que o espírito da mãe veja a destruição que está prestes a causar. Para manter a memória dela longe do sangue, ele foge. Atrai os detetives para longe de casa, para um campo de flores, um lugar cheio de lembranças boas, de paz, onde um dia ele se sentiu seguro com a mãe. Ali no meio do campo, ele pensa na própria existência. Percebe que tem algo errado dentro dele, algo que não é natural. E olhando para o mundo ao redor, enxerga que os humanos também são assim. Devastaram a natureza, destruíram terras, tiraram vidas como se fosse nada. Aí tudo faz sentido para ele. Talvez o planeta tenha dado esse poder para ele justamente para empurrar a humanidade até a beira da extinção. Essa é a única explicação que parece fazer sentido. Depois de levar os detetives bem longe de casa, June ataca sem hesitar, libera todo o poder contra aqueles que tiraram dele a única pessoa que importava. Em poucos segundos, os policiais corruptos vão caindo um por um. Eles não têm chance nenhuma. Com um salto, June vai pra cima deles, usando uma habilidade que ninguém ali consegue entender. Os gritos de medo e dor ecoam pelo campo, mas ele não sente nada, não tem pena, só sobra um homem. O detetive que armou tudo. Tá quase morto, corpo destruído, mas ainda cheio de ódio.
Ele xinga o Juni, chama ele de monstro. Juni só dá um sorriso. Pra ele, o detetive perdeu. Não conseguiu matar o Juni. E por causa disso, toda a humanidade agora vai enfrentar a fúria dele, sem piedade. Com esse último pensamento, Juni termina com a vida do detetive. Com a vingança feita, ele vira as costas pro campo de batalha e volta pra junto da mãe. Pega o corpo dela e segura apertado. Não olha pra trás. Vai andando, lembrando de tudo que viveram juntos. Escuta a voz doce dela. Sente o carinho. Lembra da vida tranquila que tiveram. Mas aquela vida já era. O que restou agora é uma caminhada sem fim, carregando a única pessoa que realmente amou ele de verdade. Os anos com a mãe foram curtos, se comparar com os milhões de anos que Juni já viveu. Mas pra ele, esses poucos anos significaram tudo. Nesse tempo, ele conheceu um amor infinito, uma felicidade que nunca tinha experimentado. Ela deu pra ele carinho, cuidado, afeto, algo que nenhuma outra vida conseguiu oferecer. Só que agora ela se foi, e por culpa dele, não restou vida nenhuma nela. E a realidade disso pesa nele de um jeito que nenhuma força pode aliviar. A dor da perda é insuportável. Juni sente um vazio que nenhum poder consegue preencher. Mesmo assim, sabe que precisa continuar. O último desejo dela era esse, que ele vivesse. Não importa o que acontecesse. Esse é o caminho que ela deixou nas mãos dele, e ele vai seguir. Com isso na cabeça, ele anda sem rumo, carregando o luto junto com ele. Até que depois de um tempo, chega num lugar estranho que nunca viu antes. Enquanto anda pelo meio do mato, encontra um caçador. O cara levanta a arma e mata um pássaro com um tiro só. Juni sente a raiva subir na hora, pronto pra matar o homem. Ver mais uma vida sendo tirada tão fácil acende algo dentro dele. Mas antes de agir, o caçador nota a presença dele. Só que em vez de sentir medo, o homem olha pro Juni com curiosidade. Pergunta sobre os pais dele. Juni hesita quando fala que a mãe morreu. E aí, algo no olhar do caçador muda. O velho encara ele com preocupação, não com desconfiança. Sem fazer mais perguntas, tira o casaco e coloca nos ombros do Juni, pra aquecer ele. Sem pensar duas vezes, o caçador leva a Juni com ele. Leva o garoto até sua casa, onde uma senhora já tá esperando a volta do filho. Assim que vê o Juni, ela recebe ele com carinho, tratando como se fosse parte da família. O jeito que falam com ele, como cuidam dele, é algo que o Juni nunca esperou. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ele sente uma faísca de confiança nos humanos. Juni sempre achou que as pessoas eram cruéis e egoístas, mas esses dois desconhecidos mostraram bondade sem ter motivo nenhum pra isso. Só que a vida nas montanhas não é fácil. O casal mal tem o suficiente pra eles mesmos, quem dirá pra cuidar de mais uma criança? Eles querem ajudar, mas sabem que não podem dar tudo que o Juni precisa. No dia seguinte, o velho toma uma decisão. Leva Juni até a cidade, na esperança de encontrar um lugar melhor pra ele, onde o garoto possa receber cuidados de verdade, estudar, aprender a falar direito. Juni não sabe o que espera por ele, mas vai junto com o caçador, mesmo sem certeza se esse novo caminho vai levar para a vida que a mãe dele sonhava. Enquanto caminham até a nova casa, Juni fica curioso sobre a mãe do caçador. Fica se perguntando por que ela não fala nem escuta, mas mesmo assim o filho fala com ela todo dia. O caçador explica que mesmo sem ouvir as palavras, ela entende tudo o que ele quer dizer. É a conexão profunda do amor de mãe, algo que não precisa de palavras para ser sentido. Ouvir isso acalma o Juni. O humor dele melhora um pouco, pensando nesse amor entre mãe e filho. Lembra da Yongshil, de como ela sempre sabia do que ele precisava, sem que ele dissesse nada. Por um instante, ele sente aquele calor de novo, mas a felicidade dura pouco. Enquanto continuam andando, uma chuva forte começa a cair do nada, pesada demais, mal dá pra enxergar. Sem opção, os dois procuram abrigo. Só que aí, o desastre acontece. Nos últimos anos, empresas gananciosas derrubaram todas as árvores da região, deixando um solo frágil, sem nada para segurar a terra. Com a chuva, acontece um deslizamento. O chão se move com violência e pedras despencam morro abaixo, com uma velocidade assustadora. O caçador é pego de cheio. Juni só consegue assistir, apavorado, enquanto o homem é enterrado sob camadas de terra e pedra. Por mais forte que seja, ele não consegue parar a força da natureza. Mais uma vez, ele tá ali, impotente, vendo alguém que se importava morrer bem na frente dele. A dor no coração só aumenta. Mas mesmo na tristeza, ele não esquece o último desejo do caçador. Jun pega o corpo dele com cuidado e leva de volta pra casa. A senhora que estava esperando o filho vê o Jun chegando com ele nos braços. O choque é grande demais pro corpo frágil dela. Ela não aguenta a dor de perder o filho e morre pouco depois. Juni fica ali, parado, sozinho de novo.
No coração dele, tudo vira um vazio. Ele se vê dividido entre duas escolhas: destruir a humanidade, sabendo que são a causa de tanta dor, ou tentar viver entre eles, como a mãe queria. Ele não sabe qual é o caminho certo, e o medo de errar pesa nele. Mas aí lembra das palavras da Yang. Um dia, ela disse que mesmo sem saber o que fazer, ele deveria tentar. Que se estivesse perdido, era só seguir o que achasse certo. Disse também que errar faz parte da vida. Lembrar disso clareia a mente do June. Ele não pode ignorar a verdade. O caçador e a mãe dele morreram por culpa da ganância de empresários poderosos. Gente que destruiu a terra, derrubou árvores sem pensar, deixando tudo vulnerável. Por causa deles, 2 vidas inocentes se foram. June não vai deixar isso passar batido. Decidido, ele vai atrás dos culpados, um por um, com todo o poder que carrega. Ele derruba os empresários gananciosos. Na cabeça dele tem uma coisa só: fazer o que precisa ser feito. E não hesita. Destruir a humanidade não é fácil, mas June acredita que consegue. Com esse pensamento, ele visita os túmulos do caçador e da senhora, pela última vez antes de seguir viagem. Ele sabe que precisa ficar mais forte. Mesmo tendo o poder de todas as criaturas, ainda é como um humano comum quando não tá focando. Percebe que para alcançar o que quer, tem que treinar até que os poderes funcionem sozinhos, sem precisar pensar. E os anos passam. June se dedica completamente ao treino. Depois dos primeiros 5 anos, chega num ponto em que já consegue manter as habilidades sem esforço. Prova disso, um trem em alta velocidade bate nele, e ele nem se move, nem um arranhão. O corpo dele agora tem uma resistência absurda, quase como uma casca indestrutível. No ano seguinte, June descobre uma habilidade nova. Agora consegue se comunicar com todas as criaturas vivas por telepatia. No começo, ele fica animado com esse poder diferente, mas logo começa a se incomodar. Descobre que a maioria dos animais e seres vivos não odeiam os humanos como ele. Muitos até admiram, ou simplesmente vivem em paz com eles. Isso bagunça a cabeça dele, faz ele questionar tudo em que acreditava. Mesmo assim, June continua treinando, mas 5 anos passam, depois mais 10. Nesse ponto, ele já tem um corpo humano totalmente desenvolvido, com uma força que ninguém mais tem. Seus reflexos são tão rápidos que ele reage a qualquer ataque sem nem precisar pensar. Os instintos dele chegaram num nível absurdo. Conforme seus poderes vão crescendo, algo ainda mais bizarro acontece. June percebe que consegue se comunicar não só com os animais, mas com a própria terra. Consegue ouvir os sussurros da água, as vozes das árvores, os gritos silenciosos do solo. Ele não tá mais só conectado com os seres vivos, agora tá ligado à essência do mundo. E o planeta tá sofrendo. A água, as florestas, a terra, tudo tá morrendo aos poucos, por causa da destruição que os humanos causaram. June sente essa dor como se fosse dele, e essa conexão só faz o ódio por humanos crescer mais. 30 anos se passam, e o treino do June não tem limite. Ele chega num ponto em que não existe mais nada que não consiga fazer. Consegue combinar vários poderes ao mesmo tempo, criando efeitos que parecem impossíveis. Virou uma força que vai além da compreensão humana. Alguém capaz de moldar o mundo. Agora, June tem o poder de acabar com toda a humanidade quando quiser. Se transferir calor para o fundo da Terra, aplicar pressão e repetir o processo várias vezes, ele pode criar um terremoto gigante que vai partir o planeta ao meio. Com a força atual dele, dá para causar um terremoto tão forte que os 6 continentes vão ser afetados. A Terra vai se quebrar em pedaços e quase metade deles vai afundar no oceano. Se isso acontecer, June acredita que nenhum humano vai sobrar. Ele tá pronto para soltar essa destruição toda, mas hesita. Lembra não só dos humanos cruéis, mas também da mãe e do caçador que foi gentil com ele. Pessoas assim fazem ele parar. Já faz 47 anos que ele tá sozinho, cheio de raiva e tristeza, mas algo dentro dele diz para não se apressar. Com o poder que tem, pode fazer o que quiser. Então, por enquanto, decide só observar mais um pouco. Começa a andar pelo mundo, vendo os rastros da destruição humana. Onde quer que vá, a natureza está sendo destruída. Um dia, ele encontra uma floresta linda, cheia de flores, mas os humanos já começaram a desmatar para construir estrada. Quando vê isso, a raiva explode. Sem pensar 2 vezes, June usa seus poderes e transforma a estrada numa bagunça total, destruindo tudo num instante. Nem liga para as consequências. No começo, ignora os humanos que estavam lá. Só quer ver tudo acabar. Mas aí, os olhos dele caem numa motorista, e o rosto dela é igualzinho ao da mãe dele. Na hora, ele congela. Sem pensar, corre para salvar ela. Mas justo nesse momento, uma pedra enorme se solta lá de cima e cai direto em cima dele. June deveria conseguir se defender fácil, mas alguma coisa tá errada. Pela primeira vez, os poderes dele não funcionam. Ele se sente completamente vulnerável. Cai no chão sem conseguir reagir. Não entende o que tá acontecendo. Por que os poderes sumiram? O que mudou? Foi só ver o rosto daquela mulher que tudo dentro dele desmoronou. A mente apagou.
E aí, a pedra acerta em cheio a cabeça dele. O impacto é brutal. Juni nunca achou que isso era possível, mas esse momento de fraqueza quase mata ele. Tudo escurece. Ele acredita que vai morrer, mas quando acorda não é mais o mesmo. Sobreviveu, mas passou por uma cirurgia complexa na cabeça. E agora, falta algo. As memórias. Quase tudo que viveu sumiu. Só sobram fragmentos vagos. Ele não lembra do propósito, da raiva, da dor. Só uma coisa permanece clara. O nome dele é Juni. Ele não consegue contar nada sobre si mesmo. E nenhuma investigação encontra qualquer informação. Nem as digitais dele estão registradas em lugar nenhum. Sem ter o que fazer, a polícia sugere que Risu, a mulher que ele salvou, leve ele para casa como tutora. Ela fica meio relutante no começo, mas acaba topando. Por fora, Juni parece ter uns 24 anos, enquanto Risu tem 34. Conversando com ele, ela pede para ele falar com mais educação. E mesmo que Juni, de verdade, tenha vivido por cerca de 30 bilhões de anos, ele não discute. Tem algo na Risu que lembra pra ele uma presença de mãe. E sem pensar muito, Juni acaba pegando na mão dela sempre que estão procurando trabalho ou um lugar pra ficar. No começo, Risu fica meio desconfortável, sem saber como reagir, mas não consegue afastar o garoto que um dia arriscou a própria vida pra salvar a dela. Então ela deixa ele segurar sua mão, e pra surpresa dela, Juni começa a chorar do nada. Ele nem entende o porquê. Mas esse gesto simples mexe tanto com ele que as emoções transbordam. Mais tarde, Risu apresenta Juni para uma amiga dona de restaurante, tentando conseguir um emprego de garçom para ele. No início, a amiga dela não tem certeza se o Juni serve para o trabalho. O jeito que ele fala é estranho, parece que está imitando algum sotaque regional, em vez de falar de forma natural. Isso faz ele se destacar, e ficam com receio de que os clientes estranhem. Mas Risu está decidida a ajudar Juni a encontrar um lugar no mundo. E acaba convencendo a amiga a dar uma chance pra ele. Mesmo com dificuldade no começo, Juni se esforça para se adaptar. O carinho e a bondade que recebe da Risu fazem ele sentir algo novo, uma sensação reconfortante, como se estivesse começando a entender os humanos de um jeito que nunca tinha conseguido antes. A amiga da Risu decide então contratar o Juni, dando uma oportunidade real para ele trabalhar no café. Apesar de ainda querer morar com Risu, ele entende que precisa aceitar essa nova fase da vida no restaurante. Ele se dedica, vai se acostumando aos poucos com o ambiente novo. Enquanto isso, Risu continua ocupada com sua pesquisa ambiental. Tem várias responsabilidades e vive saindo em viagens curtas. Por causa disso, planeja deixar o cachorro dela em casa, mas se surpreende ao ver o quanto o cachorro se apega ao Juni. O bichinho mostra muito carinho, segue ele pra todo lado e não desgruda mais. O que mais choca a Risu é o que acontece quando o Juni encosta no cachorro. No instante em que a mão dele toca o animal, ele sente algo diferente. Uma energia misteriosa passa pra ele, e de repente percebe que ganhou uma habilidade nova. Esse novo poder melhora os sentidos dele, fazendo ele perceber coisas que antes passavam despercebidas. Com essa percepção ampliada, Juni sente algo estranho. Dentro da instalação de pesquisa ambiental da Risu, tem uma presença desconhecida, algo misterioso e poderoso. É uma criatura que ele nunca tinha encontrado antes, e o sentimento mais forte que ela emana é ódio puro contra os humanos. Juni não tem ideia do que essa criatura é, mas sente que ela é perigosa, curiosa e levemente inquietante. Começa a se perguntar que segredos estão escondidos dentro da pesquisa da Risu. Tem algo nela que é diferente, e ele não consegue tirar essa sensação da cabeça. Algo vai mudar, ele sente isso. No local onde Risu trabalha, os pesquisadores estudam organismos de Hidra. São criaturas minúsculas com uma habilidade incrível de regenerar o corpo inteiro a partir de pedacinhos, parecida com o jeito que células cancerígenas crescem sem controle. Os cientistas estão tentando desenvolver uma proteína especial que consiga impedir essa regeneração, para usar como uma possível cura para o câncer. A Terra foi feita para funcionar em equilíbrio, desde o menor plâncton até o maior animal. Cada ser vivo tem um papel nessa harmonia. O instinto guia todos desde o nascimento, garantindo a sobrevivência. Um bebê já sabe mamar. Um passarinho quebra o ovo por conta própria. São ações naturais, não aprendidas, que já vêm com a vida. Todos os seres estão conectados pelo ciclo da vida e da morte. Esse ciclo mantém o planeta estável. O plâncton, por exemplo, um dos menores organismos da Terra, tem um papel enorme. Ele alimenta vários animais e ainda ajuda na formação de nuvens. Quando a água evapora do oceano, partículas de plâncton ajudam a formar as gotinhas que viram nuvem. Essas nuvens refletem a luz do sol, impedindo o planeta de esquentar demais. O oceano produz metade do oxigênio da atmosfera, regula o clima e dá vida a tudo. É como um sistema de suporte gigante. Mas os humanos estão destruindo isso com poluição e atitudes sem noção, colocando a natureza em risco. Recentemente,
o laboratório descobriu uma nova espécie de hidra e deram o nome de Steer. Essa criatura tem a mesma regeneração das outras, mas é diferente de tudo que já viram. Os cientistas tratam como mais um experimento qualquer, sem saber do que se trata de verdade. Só que o Steer tem um instinto de sobrevivência muito forte, e esse instinto é uma ameaça direta à humanidade. Agora, existem dois seres únicos no planeta, com o poder de mudar tudo. Steer, que tá preso num laboratório, e June, que esqueceu quem é de verdade. Nem os humanos, nem os cientistas fazem ideia de que esses dois estão prestes a se cruzar. June vai se acostumando aos poucos com a vida no café. Ainda tá aprendendo a lidar com pessoas. Então tudo é novo pra ele. A dona do lugar sugere que ele leia alguns dos livros disponíveis por lá. Como quase ninguém toca neles, June tem bastante tempo pra ler. Com a orientação dela, ele aprende rápido como atender os clientes. A aparência marcante que tem, June começa a atrair cada vez mais gente pro café. O movimento aumenta bastante e o faturamento sobe junto. A dona do café, que é amiga da Rizu, fica super satisfeita com o desempenho dele. Para comemorar como o June tá se saindo bem no novo emprego, Rizu chama ele e a amiga para tomar uns drinks. No começo, June não gosta muito do gosto amargo da cerveja, mas quando descobre que as pessoas bebem para se soltar e mostrar quem realmente são, fica curioso. Acaba exagerando e fica bêbado também. Na volta pra casa, vai andando ao lado da Rizu, com a cabeça meio confusa por causa da bebida e influenciado pelos livros que andou lendo. Ele solta umas indiretas sobre querer garantir que ela fique segura. Rizu não entende bem o que ele quer dizer, mas aceita sem pensar muito. Enquanto estão andando, reparam nas luzes dos vagalumes brilhando no escuro. É a primeira vez que Rizu vê um de verdade, e ela fica encantada com o brilho suave que eles têm. Acaba ativando seus instintos sem querer. O corpo dele começa a brilhar, igualzinho aos vagalumes. Só que isso assusta a Rizu. Ver o corpo dele emitindo luz parece totalmente fora do normal. Pela primeira vez, ela se sente desconfortável perto dele. Fica em pânico e sai correndo, sem perceber que não tem caminho à frente. Perde o equilíbrio e cai num barranco. Por sorte, June reage com a velocidade de um predador e salva ela antes que se machuque de verdade. Na manhã seguinte, Rizu volta pro trabalho no laboratório. Lá, ela é apresentada a uma criatura chamada Steer. Atualmente, o laboratório tem 14 exemplares desse ser, mas 13 deles foram separados de um organismo-mãe. Durante um experimento, o chefe da equipe joga ácido no organismo-mãe. O mais estranho, o ácido não faz nenhum efeito, só que mesmo os outros 13 que nem foram tocados, reagem todos ao mesmo tempo. Esse comportamento deixa os cientistas confusos, eles não sabem dizer se são indivíduos separados ou se compartilham algum tipo de conexão que ninguém entende ainda. Até hoje, ninguém conseguiu explicar isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, Rizu aproveita uma chance e pergunta ao chefe da equipe o que ele pensa sobre o caso do June. A resposta deixa ela arrepiada. Ele diz com firmeza que se alguém como June realmente existir, essa pessoa não seria considerada humana. Seria apenas um objeto de estudo para a ciência avançada. Rizu, abalada, corre para falar com June depois do expediente. Quer saber a verdade sobre os poderes dele. June não hesita. Responde com sinceridade que pode se transformar no que quiser, mas promete que nunca vai fazer nada que ela não goste. Nesse momento, Rizu faz outra pergunta. Se ele pode ser qualquer coisa, o que vai fazer com as memórias que ainda tem? Sem pensar, June responde por impulso. Diz que vai acabar com a humanidade. Rizu fica sem palavras, totalmente chocada com o que ouve. E o mais estranho, June nem lembra o que acabou de dizer. Isso deixa Rizu completamente confusa. Ela não entende quem é de verdade essa pessoa que está na frente dela. Determinada a reencontrar respostas, ela entrega um contrato para June. A partir daquele momento, ele vai ser o objeto de estudo dela. Ele não é forçado a assinar, mas aceita sem hesitar. Isso marca o começo de uma noite longa e exaustiva para ele. Durante os experimentos da Rizu, ele passa por vários testes e procedimentos que acabam com as energias dele. Na manhã seguinte, June mal consegue cumprir suas tarefas no café. A exaustão dele é visível, e a dona do lugar percebe na hora o quanto ele está cansado. Enquanto isso, Rizu analisa os dados biológicos que coletou. Depois de rodar vários testes, os colegas dela chegam a uma conclusão. June é só um jovem comum. Nada no corpo ou no DNA dele parece diferente. Mas Rizu não aceita esse resultado. Ela já viu coisas sobre o June que desafiam qualquer lógica humana. Relembrando tudo o que já aconteceu com ele, ela tem certeza de que ele não é uma pessoa comum. Ao contrário dos colegas, ela se recusa a ver ele apenas como mais um sujeito de laboratório. Enquanto ainda tenta entender quem ou o que ele realmente é, Rizu passa pelo laboratório onde ficam os Steer, segurando um frasco com sangue do June. E aí acontece algo inesperado. O Steer original, que sempre ficou calmo,
de repente fica completamente fora de controle. O Styr reage de forma agressiva, se debatendo com força dentro do compartimento como se tivesse sentido alguma coisa no sangue do June. Os outros exemplares de Styr também ficam agitados, reagindo à presença do sangue. Antes que alguém entenda o que está acontecendo, o Styr principal consegue se soltar. O laboratório vira um caos na hora, com os alarmes disparando por todo lado. Exatamente nesse momento, June, ainda no café, sente o perigo. Os instintos dele gritam, alertando que algo muito errado acabou de acontecer. Ele não sabe o motivo, mas sente uma conexão forte e inexplicável com aquilo que acabou de escapar. Enquanto os cientistas tentam conter a situação, o compartimento do Styr se despedaça completamente. A estranha criatura agora está solta, caída no chão. O chefe da equipe, que está mais perto, se aproxima, mas antes que consiga reagir, o Styr morde ele. E aí, do nada, a criatura simplesmente morre. Assim, sem mais nem menos, mesmo com o organismo mãe morto, os outros 3 exemplares não apresentam nenhuma mudança. Só que o chefe da equipe, que foi mordido, começa a ter convulsões violentas. O corpo dele treme todo até ele desmaiar no chão. Rizu, ouvindo a confusão, corre para dentro da sala ainda com o frasco de sangue do June na mão. Assim que entra, o corpo do chefe da equipe começa a se mover de um jeito esquisito, como se estivesse sendo controlado por alguma outra coisa. Sem aviso, ele avança em cima da Rizu num ataque repentino, mas June chega bem na hora. Sem pensar 2 vezes, ele derruba o homem com um golpe e impede que ela se machuque. Sem perder tempo, ele carrega o homem inconsciente até o hospital para receber atendimento urgente. Mais tarde, Rizu pergunta como ele soube que ela estava em perigo. June não sabe explicar direito, só diz que algo dentro dele gritou por socorro. E uma coisa é certa, o local onde ela trabalha é muito mais perigoso do que parece. Enquanto isso, o chefe da equipe continua inconsciente no hospital, mas o corpo dele mostra sinais de algo estranho. Parece que ainda está sendo controlado pelo Styr, mesmo com a criatura morta. Para piorar, outro funcionário que só levou um arranhão do chefe começa a apresentar os mesmos sintomas. June, agora entendendo o tamanho da ameaça, implora para Rizu se afastar do laboratório. Sabe que o que está acontecendo ali vai além do que os humanos podem entender, e que aquele lugar já não é seguro para ela. Ele segura a mão dela e a leva embora. Não consegue explicar com clareza o que está rolando, mas ela decide confiar. Rizu resolve pedir demissão, não porque acredita completamente no que ele diz, mas por causa dos resultados biológicos que já analisou. Mesmo parecendo humano, June tem sentidos muito mais aguçados do que o normal, e isso já é razão suficiente para seguir os instintos dele. Ela também nota outra coisa. Além de se preocupar com ela, June mostra uma antipatia clara por outras pessoas. Ela não entende o motivo disso, mas isso só aumenta a curiosidade sobre ele. Decide passar mais tempo observando ele, tentando descobrir o que se esconde por trás desse jeito frio. Enquanto isso, o chefe da equipe está lutando com a própria consciência. Ele entra e sai da lucidez, e às vezes parece que tem outra coisa assumindo o controle. Os médicos não acham nada de errado com o corpo dele, mas ele sabe que tem algo sobrenatural acontecendo, e tudo aponta para o Styr. Querendo descobrir a verdade, decide voltar ao laboratório. No mesmo laboratório, outro pesquisador que tinha se machucado anteriormente nem percebe um detalhe alarmante. Ele acabou de ser picado por um mosquito. Pode parecer nada, mas se a influência do Styr se espalhar assim, isso pode ser um sinal terrível do que tá vindo aí para a humanidade. Enquanto isso, Rizu encara June de frente e pergunta sobre o jeito dele. Diz que do jeito que ele fala e age, poderia facilmente ser o fim da humanidade. Ela acredita que antes de perder a memória, June viu ou viveu algo que fez ele odiar os humanos daquele jeito. Mas para ela, isso nem importa tanto. Ela mesma tem suas críticas aos humanos. O que realmente deixa ela intrigada é porque June trata ela diferente. Ele é frio com quase todo mundo, mas com ela é mais gentil, demonstra carinho. Quando ela pergunta o motivo, ele não sabe responder direito, só diz que gosta de estar perto dela. Para mostrar quem realmente é, June decide revelar seus poderes para Rizu. Ela fica chocada ao ver que todos os seres marinhos se movem conforme a vontade dele, e não só os animais vivos. June controla o oceano inteiro. Do nada, ele vira para ela e pergunta se ela quer dar uma volta. Rizu fica confusa, sem entender o que ele quer dizer. Mas antes de perguntar, ele pega o braço dela. E aí, a água embaixo deles se levanta, carregando os dois. Eles estão literalmente surfando no oceano. No começo, Rizu fica apavorada, mas June acalma ela, dizendo que a terra e o vento sempre vão estar ao lado dela. Se ela conseguir sentir isso, nada mais vai parecer assustador. E ele tá certo. Quando Rizu finalmente deixa o medo de lado e se entrega ao momento, ela sente algo incrível. Em vez de medo, ela sente um frio na barriga de empolgação, encantada com esse novo mundo que June mostrou. Enquanto isso,
O chefe da equipe de pesquisa ainda tá deitado na cama do hospital, mas tem certeza de uma coisa: o corpo principal do Steer ainda tá dentro dele. A criatura tá usando o sistema nervoso dele para se espalhar, se conectando com cada vez mais pessoas. Ele sente esse número crescendo rápido demais, e isso apavora ele. Rizu sabe que Juni é perigoso, ainda não conhece o passado dele, mas mesmo assim enxerga ele de forma diferente. Como guardiã, acredita que o propósito dela é proteger ele, do mesmo jeito que quer proteger a Terra. Quando Juni ouve isso, sente uma felicidade profunda. Percebe que mesmo que recupere as memórias, já não tem mais motivo para destruir o mundo. Se a pessoa que ele ama quer protegê-lo, então ele vai fazer o mesmo. Mas enquanto Juni e Rizu encontram paz, algo muito mais sombrio está acontecendo em outro lugar. As pessoas infectadas pelo Steer estão agindo como hospedeiros, mandando sinais de volta para o corpo principal, que ainda está dentro do pesquisador. E a mensagem que o Steer recebe é clara: a aniquilação total da humanidade. Para tentar evitar isso, o chefe da equipe volta para o laboratório e demite a maioria dos funcionários. Também proíbe os que restaram de entrarem na sala dele. Trancado em seu escritório, ele junta todas as informações que tem antes de perder o controle completamente para o Steer. Os registros mostram que cerca de 280 mil pessoas já estão conectadas e sendo controladas. Sabendo que não tem mais muito tempo, ele cria uma pasta com tudo o que sabe. Pouco depois, a consciência dele começa a desmoronar sob a influência do Steer. Os pensamentos dele escurecem, e ele começa a enxergar os humanos como inimigos. Não consegue mais saber se é ele que está controlando os infectados ou se são eles que estão controlando ele. Na mente distorcida dele, os humanos viram uma doença que precisa ser eliminada, e ele acredita que foi o escolhido para criar um novo mundo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciam uma nova política ambiental chamada de Green Accord, criada para proteger a natureza, e com isso, a própria humanidade. Só que o chefe da pesquisa, agora completamente sob o controle do Steer, faz o contrário. Usa seu poder para ordenar que os infectados eliminem qualquer um que apoie a nova política. Com um simples comando, ele consegue fazer com que obedeçam até mesmo ordens para tirar a própria vida. Mas esse terror não dura muito. Juni logo descobre onde ele tá. O que leva Juni até ele é um mosquito agindo de forma estranha enquanto tenta picar a Rizu. Os instintos dele avisam na hora: tem algo muito errado. A essa altura, o chefe da pesquisa ainda tem um pouco de consciência, mas já tá totalmente corrompido. Quando Juni aparece, o corpo principal do Steer assume de vez, apagando o que restava da mente original dele. Agora começa oficialmente a batalha entre as duas criaturas mais poderosas do planeta. Antes, quando Juni atacou, o Steer ficou em silêncio. Ainda não tinha força suficiente, mas agora é diferente. Depois de falhar em convencer Juni a ajudar a exterminar a humanidade, o Steer parte pro ataque. Ordena que os infectados avancem contra ele, mas o Steer subestimou o Juni e os próprios humanos que ele controla. Para Juni, os ataques são brincadeira de criança. Com instintos refinados por bilhões de anos, ele contra-ataca usando só força física. Cada golpe é avassalador. Ele derruba o Steer com facilidade e joga o corpo humano que ele controla para cima, como se fosse um boneco. Depois arremessa no chão de um lugar isolado. Só que enquanto o Steer continuar dentro do corpo do chefe da equipe, ele não pode ser morto. Juni continua atacando com força total. Mas não importa o quanto machuca, o corpo se regenera na hora. O Steer ainda tenta invadir as células do Juni, mas falha. Não consegue entender como o poder puro dele consegue resistir a algo que tem controle sobre todas as formas de vida. Percebendo isso, o Steer muda de estratégia. Manda todas as criaturas infectadas na área atacarem o Juni ao mesmo tempo. Mas o resultado não muda. Com só um pequeno impulso de energia, Juni derruba todos antes mesmo que cheguem perto. O corpo do Steer voa de novo pelo céu. E dessa vez, Juni acerta um soco tão forte que abre um buraco enorme no lado do corpo humano que ele estava controlando. Steer, agora no controle total da situação, finalmente entende que enfrentar Juni cara a cara é impossível. Mas isso não importa mais. Steer descobriu a fraqueza de Juni, ou pelo menos da versão dele que ainda não tem todas as memórias. Sabendo exatamente o que fazer, Steer invoca um bando de corvos. Em vez de atacarem o Juni, as aves voam direto para o corpo do pesquisador que Steer estava usando como hospedeiro. Com esse movimento, Steer transfere seu corpo principal para um dos corvos, deixando o chefe da equipe arquejando, completamente esgotado. Ele tenta com dificuldade avisar Juni sobre a pasta cheia de informações que criou, mas Juni nem ouve. A única preocupação dele agora é proteger a Rizu. Enquanto isso, no café, a dona, Dao, perde o controle de si mesma. Sem entender o que está fazendo, ela começa a enforcar Rizu. Por um momento, volta a si e manda Rizu fugir. Mas Rizu hesita, sem saber o que está acontecendo. Do lado de fora, uma multidão de pessoas controladas se reúne.
todas com o mesmo objetivo, fazer de Rizu a nova hospedeira de Steer. Por sorte, June aparece a tempo e salva Rizu mais uma vez. Mesmo com dor no coração, ele é forçado a atacar a dona do café para proteger Rizu. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, outras pessoas começam a ter sintomas neurológicos estranhos. O governo declara que pode ser uma doença infecciosa e começa uma investigação. Pior ainda, os infectados relatam algo bizarro. Dizem que estão recebendo imagens e palavras estranhas nas suas mentes. Em todas elas, aparece a imagem de uma mulher coreana de cabelos longos, e todos sentem uma compulsão inexplicável, uma vontade de morder ou arranhar essa mulher. Os especialistas chamam essa condição de U-Wave. Os primeiros sintomas são leves, contrações musculares que começam nos braços e depois tomam o corpo todo, fazendo os infectados se moverem de forma involuntária. Em um canto esquecido da internet, um streamer está ao vivo quando seu amigo, um dos primeiros infectados, aparece na câmera. No começo, ele acha que o amigo está só fazendo cena por visualizações, mas logo percebe que a coisa é séria. Ele tá mesmo sendo controlado por Steer, e o pior, tá indo direto para onde Rizu tá. June e Rizu se veem cercados por todos os lados, com os infectados se aproximando em massa. Apesar de June ser absurdamente forte, fica difícil proteger Rizu e lidar com tanta gente ao mesmo tempo. Quando se prepara para usar força, Rizu o impede. Sem escolha, June coloca Rizu nas costas e foge da multidão. Depois de escapar, ele finalmente conta tudo pra ela e explica que Steer assumiu o controle do chefe da equipe e que é o responsável por tudo que ela viu. Também confessa que foi forçado a matar o chefe para proteger ela, mesmo sabendo que Rizu odeia esse tipo de violência. Rizu fica horrorizada com a frieza de June. Não entende como ele pode agir tão naturalmente depois de tirar uma vida. A raiva dela cresce e ela acaba recusando a ajuda dele. Diz que quer investigar tudo sozinha, mas como uma pessoa comum, sem nenhum poder, ela entra em perigo rapidinho. Assim que se aproxima de uma porta, Steer quase a ataca. Mais uma vez, os instintos de June entram em ação, e ele salva Rizu antes que ela se machuque. Ela pode dizer o que quiser. Pra June, isso não importa. Ela é importante demais. Ele só quer manter ela segura. Com sua habilidade elétrica, ele cria uma barreira poderosa na porta, bloqueando completamente os infectados sob controle de Steer. O que ele não sabe é que tudo isso está sendo transmitido ao vivo por um streamer próximo. Milhares de pessoas assistem sem acreditar no que estão vendo. June percebe que, mesmo sem consciência, os corpos dos infectados se movem como se algo invisível estivesse guiando eles. Ele sabe que precisa descobrir o que está por trás desses movimentos. Observando com atenção, descobre que Steer se escondeu disfarçado como um corvo distante, e é através dele que está controlando as pessoas. Na mesma hora, June pega um pedaço de entulho do chão e arremessa com toda a força no corvo. O impacto interrompe a conexão por um momento. Os infectados param, mas Steer se regenera rápido demais. Logo recupera o controle, e mais uma vez os infectados voltam a se mover sob seu comando. June percebe que não tem como impedir os infectados sem machucar eles, o que o coloca numa situação complicada. Sem saber o que fazer, ele se vira para Rizu e implora para ficar ao lado dela de novo. Dessa vez promete que não vai agir por impulso. Vendo a sinceridade nos olhos dele, Rizu aceita, permitindo que ele continue protegendo ela. June não perde tempo, pega Rizu nos braços e pula de um lugar alto, aterrissando com segurança no chão. Toda essa cena é registrada em vídeo e logo começa a se espalhar pela internet. Enquanto isso, na Casa Azul, o presidente da Coreia do Sul está em uma reunião importante com seus conselheiros. Eles atualizam ele sobre a crise do Wave, explicando que ainda não encontraram o paciente zero e precisam de mais tempo para investigar.